Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora dar continuidade aos estudos de geografia, ok? Começando o livro novo, tá? Livro 1B, primeiro capítulo, Conflitos no Oriente Médio. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Peguem caderno, marca texto, caneta, tudo para auxiliar nesse momento, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a importância da localização geográfica do Oriente Médio. Aqui eu quero que fique bem claro para vocês que essa região ela é estratégica no mundo todo, para o mundo todo. Por que isso? Você vai entender que quando nós observarmos um mapa da região, ela vai funcionar como uma ligação para vários lugares. Quero que você pense que é uma região que a maior parte da população segue o islamismo, mas os conflitos eles não estão acontecendo nesse lugar apenas por isso, de forma alguma. Existem vários outros motivos que vão tentar explicar um pouco da instabilidade geopolítica nessa região, tá? Então olha aqui, quando a gente fala do Oriente Médio, ele vai ser a parte mais ocidental da Ásia. Quando a gente pensa na porção territorial, existem então a região da Península Arábica, Iraque, Irã, Turquia, Afeganistão e parte do Egito. Aqui eu quero que você preste atenção para esse país. O Egito é um país que ele se localiza geograficamente no norte da África, ok? Ele está ali no continente africano, mas ele tem a Península do Sinai, que vai ser uma forma de ligar o norte da África com o Oriente Médio. Em alguns mapas, igual diz o texto, o Egito aparece inteiramente dentro do Oriente Médio. E aí você tem um forte vínculo com o islamismo, porque dentro do Egito a maior parte da população segue essa religião, e com o idioma árabe. Lembra daquilo que a gente conversou sobre o que faz um árabe ser o árabe? Ok? Então por isso que o Egito tem uma relação tão próxima com o Oriente Médio. Aqui, dá uma analisada no Oriente Médio. Olha aqui o Egito, beleza? A África, isso aqui. Península do Sinai é essa região aqui, que vai ser a parte asiática. Percebe que ela funciona como uma ligação do continente africano para essa parte do território, que é conhecida como Oriente Médio? Então nós temos Turquia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Jordânia, Líbano, Jerusalém, Israel, enfim. Todos esses países fazem parte do Oriente Médio, tá? Aqui também é muito importante eu salientar para vocês as questões energéticas do continente. Vários desses países são extremamente ricos com o petróleo. O petróleo ele auxilia muito na riqueza de alguns desses países. Agora, outra coisa importante deixar claro para vocês que riqueza em dinheiro, o país ter um PIB elevado, não significa que a população vive de forma muito bem desenvolvida, de maneira alguma. Eu sempre dou o exemplo para vocês do Brasil. O Brasil é um país que possui um PIB elevado, considerável. Pensa aqui comigo, quais são as dificuldades sociais dentro do nosso país? Imensas. Mesma coisa acontece em vários lugares do Oriente Médio. Além do que? Da questão das mulheres em vários desses países. Muitas mulheres não possuem os direitos que nós vemos dentro de uma sociedade ocidental. Ok? Então, quando você observa essa posição geográfica, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é que ela interliga três continentes: a África, a Europa e a Ásia. Então, desde sempre, o Oriente Médio ele teve a relevância como rota comercial, tanto terrestre quanto pelo mar Mediterrâneo. Já por esse motivo, desde muitos séculos atrás, ela é disputada por diversos impérios e países. Eu vou voltar para vocês entenderem aqui. Aqui mais acima nós temos a Europa. Aqui nós temos a África e aqui nós temos a Ásia. Então, se eu domino parte dessa região, ou qualquer um desses lugares, eu consigo me deslocar muito mais facilmente para qualquer um desses continentes.
Isso faz com que rotas de comércio sejam muito mais fáceis de de funcionarem. Nós temos aqui o Mar Arábico, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, ok? Esse Mar Mediterrâneo aqui vai pegar grande parte do litoral de vários países europeus. Então, por ali, eu consigo adentrar no Oriente Médio. Beleza? Então, eu quero que vocês se familiarizem com essa imagem, com esse mapa aqui, para que vocês possam entender a importância no contexto de ligação com outras partes do planeta. Então, nós temos a questão de ser uma região estratégica no contexto comercial. Nós temos também os fatores de ordem étnicas e religiosas que nós vimos na aula passada. Você lembra quando eu comentei com vocês sobre a divisão entre do islamismo entre sunitas e xiitas? Essa divisão ela já é responsável por grande parte de instabilidade dentro da região. E além disso, nós temos questões políticas próprias da região, territoriais e, olha, energéticas, quando eu falo para vocês sobre o petróleo. Quando a gente pensa em todos esses aspectos, a região ela fica muito mais intensificada no contexto de conflitos com a criação do Estado de Israel, na região ali da Palestina. Isso vai fazer com que vários países que se consideram que são árabes não gostem de forma alguma do surgimento desse Estado novo em 1948. Então, as tensões, elas fazem o quê? Só aumentam. Vamos dar uma analisada agora no petróleo. Então, ele concentra quase metade das reservas de petróleo do mundo. E aí você vai falar, professor, qual a importância do petróleo? Eu te digo, todas. Toda que você puder imaginar. Então, nós temos fonte de energia principal para a geração da gasolina. Mas, a maioria dos produtos que nós temos, todos os produtos que são derivados de plástico utilizam petróleo. O petróleo ele é utilizado em shampoo, em condicionador, em batom, por exemplo. Então, é uma quantidade imensa de produtos que utilizam esse recurso natural como matéria-prima. Então, você consegue entender que quem tiver acesso a uma grande quantidade de petróleo, automaticamente vai ter em suas mãos uma grande quantidade de dinheiro. E isso, obviamente, vai causar vários conflitos para quem conseguir dominar as regiões que possuam essas jazidas de petróleo. Então, esse local, ele desperta interesse de países industrializados, como o caso dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. E a gente vai entender que esse domínio e o interesse desses países industrializados pelo Oriente Médio vem de muito tempo atrás, ok? Isso não começou agora. Por quê? Porque esses países industrializados precisam do petróleo vindos de lá. Ela também possui uma pecuária extensiva e algumas indústrias no setor têxtil que vão se destacar. A sua população é de aproximadamente 360 milhões de habitantes e ele sofre muito pela luta por liberdade e direitos sociais. Aquilo que eu comentei com vocês. Não existe uma liberdade dentro da região e isso vai causar muitos enfrentamentos de alguns setores da sociedade com esses governos, tá? Principalmente o direito das mulheres. São direitos muito negados dentro dessa região. Uma vez que o Oriente Médio possui uma organização política composta quase em sua totalidade de monarquias e de ditaduras. Em geral, a região é subdesenvolvida, fortemente dependente da exportação de petróleo e de gás, e também da comercialização de produtos específicos como frutas e outros tipos de alimentos. Aqui é importante você identificar essas características para a economia da região. A ingerência dos europeus no Oriente Médio no período imperialista, no final do século XIX a 1945. Quando nós falamos de ingerência dos europeus, aqui eu quero que você entenda que é a forma com que os europeus dominavam essa região. Olha aqui. O imperialismo europeu também possui forte influência sobre o desenho atual do Oriente Médio. França e Reino Unido, esses dois países aqui, eles controlaram grandes áreas do Oriente Médio ali do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até mais ou menos 1945, dominando e explorando muito essas regiões.
tá? Os interesses dessas potências na região estavam vinculados ao domínio das terras agricultáveis, muitas terras para poder fazer agricultura, um aumento do seu mercado consumidor, vender os produtos que são produzidos lá na França e lá no Reino Unido, dentro do Oriente Médio, seria ótimo para ter um aumento desse mercado consumidor, mão de obra barata, porque você tem pessoas muito pobres ali, e também a exploração de petróleo e a garantia da manutenção do controle da região do Mediterrâneo. Lembra que eu comentei com vocês quando a gente estava vendo o mapa que o Mar Mediterrâneo ele fica sendo uma região extremamente importante para conectar ali a parte do Oriente Médio com a Europa. E aí, ali, por o Mar Mediterrâneo, os produtos que saíam da Europa iam para o Oriente Médio e depois podiam ir facilmente para a Ásia e para a África. Áreas de influência no Oriente Médio após a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui então essas duas áreas, a área francesa e a área britânica. Aqui, o domínio dessas duas potências imperialistas sobre o Oriente Médio e sobre a região do Maghreb, que chamamos de mandato, os mandatos da França e essa região do Maghreb era ali parte da Europa, do norte da África, ok? Onde fica ali o Egito, beleza? Os mandatos dessas regiões foram de forma extremamente arbitrárias, que se deram da seguinte maneira: Iraque e Palestina ficam sob o controle britânico, quanto a Síria e a Líbia sob o mandato francês. Mesmo as regiões que conseguiram independência, como Arábia Saudita, Transjordânia, que hoje em dia é chamada de Jordânia, e Irã, tinham representantes britânicos ou franceses que permitiam a independência e autonomia até certo limite, para que as duas potências europeias não fossem prejudicadas. Então aqui é para você entender exatamente o que eu falei para vocês. A região ela foi explorada durante muito tempo pela Europa. Tranquilo? Pessoal, então o conteúdo da aula de hoje é isso. Deem sempre uma lida nos slides que estão aqui. Vai ajudar bastante vocês na hora de resolverem os exercícios. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.